Olá, meu nome é Carolina, dando continuidade nas aulas de dengue. Hoje vamos falar das alterações vasculares que podem ser observadas durante o curso da doença, tais como alteração de pulso e perfusão e da pressão arterial. Quanto às alterações de pulso, a gente tem que sempre pensar em medir frequência, tensão e dureza desse pulso, amplitude e magnitude e o tipo de onda. A aferição de pulso ela deve ser radial, bilateral. Como interpretar o pulso nos sinais de alarme? Então, geralmente, ele é um pulso de baixa amplitude, rápido e fraco, filiforme. Ele pode ter uma taquisfigmia, que é pulso rápido e bem pequenininho, ou uma bradisfigmia, que é um pulso bem lento e bem fino, devagar. No caso da perfusão ou tempo de enchimento capilar, a manobra é fazer uma pressão digital e verificar quanto tempo a região volta à coloração normal. Ela varia a quantidade de sangue fornecido aos tecidos. Se ela estiver aumentada, quer dizer que o tecido está sofrendo mais, que não está indo perfusão adequada até os tecidos. Como que a gente interpreta se esse paciente, conforme a perfusão, ele está em sinais de alarme? Quando o tempo de preenchimento capilar estiver acima de 2 segundos, isso é, a perfusão dos tecidos deve estar prejudicada. Já a pressão arterial deve ser monitorada periodicamente, entre 1 e 4 horas a depender da classificação de risco realizada nesse paciente. Há algumas recomendações para a aferição da pressão arterial. Utilizar um manguito adequado, de tamanho adequado à circunferência do braço do paciente. Que o paciente esteja num ambiente calmo. O paciente deve estar sentado, recostado, pés apoiados no chão, sem pernas cruzadas. Ele deve ser instruído a não conversar durante a medição da pressão arterial. E recomenda-se medir a pressão arterial em 2 posições, em pé e sentado ou sentado e deitado. Como que a gente pode interpretar um sinal de alarme quanto à pressão arterial? Quando a gente tiver um estreitamento da pressão arterial sistólica e diastólica, então a diferença entre a sistólica e a diastólica for menor do que 20 milímetros de mercúrio. Quando a gente observar uma hipotensão postural, que é uma queda da pressão arterial conforme o posicionamento do paciente. Então lá atrás, quando a gente mede em 2 posições, a gente pode ter uma queda de mais de 20 milímetros de mercúrio quando o paciente estiver em posições diferentes, na sistólica, ou na diastólica maior do que 10 milímetros de mercúrio. Podemos também ter uma hipotensão arterial média, menor do que 90 milímetros de mercúrio, indicando uma hipotensão, piora dos sinais e sintomas e um agravamento do quadro clínico. Essa foi a aula sobre alterações vasculares no paciente com dengue. Nos vemos na próxima aula.